Olá, seja muito bem-vindo ao Ouve e Contempla. O meu nome é Liliana, eu sou coach de nutrição integrativa e aqui vamos falar sobre isto mesmo, o que é a nutrição integrativa de uma forma simples para que tu possas aplicar na tua vida e assim melhorares a qualidade da tua saúde e do teu bem-estar em geral. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do meu podcast. Eu fico mesmo muito grata por estares aí desse lado, ouvir o segundo episódio, e quero ainda agradecer-te também por todo o feedback que eu tenho recebido acerca do primeiro episódio deste projeto que eu lancei de coração. Foi mesmo de coração, era uma das coisas que eu queria fazer há imenso tempo. E eu não sei mesmo como expressar esta minha felicidade, porque de facto era um sonho que se tornou realidade. Foi com muito esforço da minha parte, mas só prova que tudo aquilo que nós queremos, tudo aquilo que um dia sonhamos, se agendarmos, como sempre me disseram, as coisas acabam por se concretizar. Apesar de muita força, muita motivação intrínseca também e extrínseca, mas nós conseguimos atingir aquilo a que nos propomos. Da minha parte, eu só tenho a agradecer-te por todo o teu feedback. Obrigado do fundo do coração. Para hoje, o que é que eu vos trago? Eu hoje trago-vos um tema que considero que seja muito importante nós falarmos um bocadinho sobre isto antes de passarmos para o tema deste podcast, que é a nutrição integrativa. Então eu acho muito importante nós termos presente um conceito que é fundamental na base de qualquer mudança, na base de qualquer mudança de comportamentos, de rotinas ou de hábitos que tem a ver com o nosso mindset. E eu vou-vos explicar um bocadinho o que é isto do mindset, em que é que consiste e também os diferentes tipos de mindset que nos levam por vezes a crescer, a evoluir e a desenvolvermos as nossas competências, e se tivermos um outro tipo de mindset, se calhar passaremos a viver mais estagnados e não temos tanta tendência para a evolução e ficamos por onde estamos. Porque muitas das vezes o que acontece e que eu tenho vindo a perceber ao longo deste tempo e ao longo do trabalho como coach, é que muitas vezes nós queremos todas as mudanças, mas não estamos abertos à mudança. E há uma frase de Sócrates que a mim me diz muito, em que ele dizia que o segredo da mudança é focar toda a nossa energia, não em tentar combater o antigo, em combater o passado, mas sim nós focarmos toda a nossa energia em construir o novo. Ou seja, em construir o nosso futuro. Ou seja, a nossa energia deve ser focada naquilo que nós queremos e não naquilo que nós passamos. E uma das coisas que eu tenho aprendido muito também é que qualquer mudança que nós precisemos de fazer na nossa vida, qualquer mudança que se dá na nossa vida, é inteiramente responsabilidade nossa. Não é de mais ninguém. Portanto, eu quando vos trouxe este podcast ao mundo, e a minha intenção é falar sobre nutrição integrativa, eu acredito que ao ouvirem um ou outro episódio vocês vão querer adotar novos comportamentos, novos hábitos, incluir nas vossas rotinas também certas coisas de que vos vou falar, mas é importante percebermos como é que está a nossa mente, qual é o tipo de mindset que está presente connosco neste momento e também se calhar trabalhar um bocadinho essa parte. E então o que é isto do mindset? O mindset acaba por ser toda aquela informação que nós temos connosco desde as nossas experiências que nós já vivemos da nossa vida, todos os conhecimentos que nós adquirimos ao longo da nossa vida, todas as nossas, como é que eu vou dizer, ou seja, todas as nossas crenças, eu posso dizer que são todas as nossas crenças que nós formamos com base em acontecimentos passados aos quais nós atribuímos um significado e por conseguinte nós vamos ter uma crença sobre aquilo, também sobre as nossas ideias, sobre os nossos pensamentos, sobre as nossas emoções, ou seja, é todo este conjunto que forma o nosso tipo de mindset, ou seja, acaba por ser este filtro que nós fazemos de toda a informação, de todos os acontecimentos que passam na nossa vida, nós acabamos por construir o nosso tipo de mindset. E depois nós temos duas opções, ou temos um tipo de mindset que esteja em crescimento, que esteja em desenvolvimento, e nós queremos mesmo fazer a diferença, queremos mesmo ser melhores ainda, não é? E há outro tipo de mindset que é o mindset fixo, ou seja,
em que nós estamos bem, não é? Ou seja, nós é que temos a razão, aquilo é sim e não vai mudar, é estático, acaba por ser um mindset também estático, e depois o mindset em crescimento que se está baseado na crença de que as capacidades, ou seja, de que as nossas capacidades e as nossas qualidades podem ser cultivadas ao longo do tempo, porque nós não nascemos assim e vamos morrer assim, porque quem pensa que eu nasci assim, sempre fui assim e sempre serei assim, isto é basicamente dizer que a pessoa tem um mindset fixo. Ok, estagnou, não está aberto a qualquer mudança na sua vida e para ele está bem assim. Ou seja, aqui a inteligência é estática, não se vai alterar ao longo do tempo. E vai também, este tipo de mindset fixo vai-nos também tentar conduzir ao desejo de nós parecermos inteligentes e termos tendência para, sei lá, para os desafios, para evitar desafios. Ou seja, quando nós estamos a evitar um desafio, nós podemos nos questionar que tipo de mindset é que nós estamos a ter neste momento. Se é fixo, ou seja, nós vamos evitar o desafio, vamos evitar também os obstáculos que nós encontramos. E vamos nos tornar defensivos, vamos tentar desistir facilmente ao primeiro obstáculo que nós encontramos. Qualquer esforço que nós façamos, quando temos este tipo de mindset bem presente, vai ser infrutífero, ou seja, nós estamos a fazer isto, mas não vai valer nada. Este tipo de pensamento é predominante quando estamos com um mindset fixo. E estamos constantemente também a ignorar o feedback do outro. E por vezes um feedback negativo é importante para nós. Porquê? Porque nos vai permitir crescer, vai-nos permitir desenvolver. E outra característica deste tipo de mindset é que nós nos vamos sentir ameaçados com o sucesso dos outros. Ou seja, o facto de olharmos para um colega de trabalho, o facto de olharmos mesmo para um familiar, ou para uma irmã, ou para um irmão, e vermos o sucesso deles, vamos sentir ameaça em que nós somos uns fracos, somos uns fracassados. Ou seja, estas são as características do mindset fixo. E qual é o resultado de nós termos um mindset fixo? É que nós vamos alcançar muito menos do que aquelas pessoas que têm um mindset em desenvolvimento, ou seja, têm um mindset em crescimento e não é estático, porque depois passando para esta visão do mindset em crescimento, nós vemos que a inteligência não é estática, não nasci assim, sempre fui assim e sempre serei assim, mas não, é uma competência, ou seja, a inteligência pode ser muito bem desenvolvida e não há qualquer problema. Ok? Isto vai nos conduzir também ao desejo de nós aprendermos, sabem? E quando nós queremos aprender, nós vamos aceitar os desafios que a vida nos coloca, porque nós queremos mesmo desenvolver os desafios, nós queremos vencer aqueles desafios, os obstáculos que a vida também nos apresenta. Nós estamos perante um projeto, estamos a fazer um determinado trabalho no nosso local de trabalho e há um obstáculo, ok, não sabemos como é que vamos ultrapassar, mas quem tem um mindset em desenvolvimento vai querer arranjar uma alternativa para vencer aquele obstáculo e para no fim chegar ao sucesso, chegar à conquista. Isto é muito, muito importante e qualquer esforço que nós façamos, ou seja, qualquer perda de tempo para um mindset fixo, vai ser se calhar um investimento de tempo para qualquer pessoa que esteja com um mindset em crescimento. E isto é muito, muito importante. E o tempo é o mesmo, só que nós conseguimos vê-lo de formas diferentes. Enquanto que eu invisto tempo, por exemplo, em mim e no meu desenvolvimento pessoal, muitas pessoas podem pensar que eu perco tempo ao estudar mais e mais e mais. Percebem onde eu quero chegar? E depois nós vamos aprender com as críticas dos outros. E quando alguém critica, nós vamos aprender com aquilo e vamos retirar o melhor que conseguirmos daquela crítica. O sucesso dos outros, para nós, que estamos com um mindset em crescimento, e eu considero que estou com um mindset em crescimento neste momento, o sucesso dos outros leva-nos a descobrir novas lições, ou seja, o sucesso dos outros vai nos inspirar, e eu inspiro-me muito, mas mesmo muito no sucesso dos outros, seja com um colega de trabalho, seja mesmo quando eu quero lançar o meu próprio projeto também aqui na área do coach, eu inspiro-me muito naquelas pessoas que têm sucesso. Eu não quero fazer igual, mas eu inspiro, eu tiro ideias e brilho com o sucesso delas. E isto é fundamental para nós.
qual é o resultado que nós vamos conseguir tirar se tivermos um mindset em crescimento? É simples, é que nós vamos atingir altos níveis de concretizações. Ou seja, imaginemos aqui este meu podcast. Eu encontrei obstáculos que se calhar nem passa pela cabeça de metade das pessoas que me possa estar a ouvir. Mas entre saber em que programa é que eu ia gravar, isto a nível de programação e de edição do episódio e tudo mais. Saber que programa é que eu poderia utilizar para construir a minha imagem de podcast. Saber em que plataformas é que eu poderia carregar os meus podcasts. Saber qual o material adequado para os podcasts. Tentar perceber como é que era ter um podcast de sucesso. Tudo isto exigiu muito tempo da minha parte, em que eu ia ver vídeos para o YouTube e eu queria desistir, porque disse, isto não é para mim, eu nunca fui dada a tecnologias e o meu trabalho não é tecnologia, o meu trabalho é sim desenvolver aqui o meu lado pessoal e o lado pessoal de quem me está a ouvir, ou seja, eu quase que estudo para eu aprender, mas eu aprendo e depois eu quero transmitir também à outra pessoa. Não era tanto passar pela edição de um podcast, pelo lançamento todo de um podcast. Pode não estar no topo dos podcasts, do sucesso e tudo mais, mas é aquilo que eu consegui fazer. Eu concretizei um sonho que eu tinha. Porquê? Porque eu aceitei o desafio de me lançar a nem sabia a quê. Eu tive obstáculos, mas eu dei a volta, eu consegui contorná-los e eu consegui fazer com que o podcast estivesse aqui hoje. Fiz muito esforço, esforcei-me mesmo muito, investi mesmo muito tempo, do meu tempo, do pouco tempo disponível que eu tenho e consegui. No entanto, ouvi muitas críticas, mas foram críticas construtivas, porque eu antes de lançar este podcast, eu dei a ouvir algumas pessoas e pedi mesmo, avaliem, analisem o que é que vocês faziam de melhor, o que é que acham que eu poderia melhorar. Isto sem eu nada perceber, mas eu pedi a opinião do outro. E também é claro que me inspirei muito no sucesso dos outros, porque eu ouço muitos podcasts e fui-me inspirando e fiz aquilo que melhor eu conseguia. E hoje eu sinto-me realizada com isto. E é esta a mensagem que eu vos quero passar, é que nós, antes de querermos adotar qualquer hábito, incluir qualquer comportamento que seja na nossa rotina, e porque nós vamos falar muito de nutrição integrativa, parem e questionem-se até que ponto é que vocês estão abertos a aceitar o desafio, até que ponto é que vocês vão ultrapassar os obstáculos, estão dispostos a esforçarem-se para isso acontecer, estão dispostos também a ouvir a crítica do outro ou pedir mesmo a opinião para lhes darem um feedback para saber se estamos no bom caminho. Será que tu estás disposto também a seres inspirado por alguém? Neste caso, poderás ser inspirado por mim com os temas que eu te vou falar? Questiona-te mesmo acerca disto, porque é realmente importante, antes de tu quereres avançar em qualquer área da tua vida, em fazer qualquer melhoria na tua vida, questiona-se se tu estás disposta ou disposto à mudança e o quão tu podes vou mesmo dizer, sacrificar certas coisas na tua vida ou mesmo ultrapassares aquela barreira do orgulho, muitas vezes que não queres ouvir a crítica de ninguém porque aquilo que tu fazes já é muito bem feito e ninguém tem nada a dizer, onde tu pensas que com pouco esforço, mas eu até consigo fazer isso. Questiona-te e analisa o teu tipo de mindset, porque eu vou-vos dar aqui alguns exemplos agora, muito breve, sobre um tipo de mindset fixo e um tipo de mindset em crescimento. Imaginemos que eu não sou boa à matemática e eu digo, não, eu nunca fui boa à matemática nem nunca vou ser. Sempre foi uma área que me causou muito desconforto. Que tipo de mindset é que está aqui presente? Fixo. Sempre fui assim, nunca vou melhorar, é o que consigo. Mas se eu tiver um tipo de mindset em desenvolvimento, eu posso muito bem dizer que a matemática é um desafio para mim. Por exemplo, a matemática é muito desafiante para mim. Ou seja, tu estás a dizer que é muito desafiante, no entanto, tu não estás a admitir que não é para ti, que tu não consegues fazer melhor. Não, simplesmente é desafiante. E tu vais agarrar o desafio, tu vais aprender com os obstáculos que tu vais encontrar, no entanto, tu vais te esforçar,
vais pedir ajuda certamente e depois vais chegar ao teu sucesso, vais chegar à tua concretização pessoal. E é isso que nos alimenta, é isso que nos dá vontade de fazer mais e melhor. É isso que me alimenta tanto na área de coach quanto na minha área profissional que eu tenho. É isso, eu vou tentar sempre fazer mais e melhor e quero desafios, quero obstáculos, porque eu quero vencê-los, quero me sentir vencida no final. Percebem onde eu quero chegar? Portanto, eu vou-te desafiar durante esta semana para tu analisares os teus comportamentos, analisares também as tuas rotinas e ver que tipo de mindset é que tu tens presente neste momento na tua vida. Até que ponto é que tu podes estar disposto a alterar e fazeres alguma mudança na tua vida de comportamentos, de hábitos, o que quer que seja. Porque na próxima semana nós vamos falar sobre nutrição integrativa. Finalmente vou-vos dar a conhecer o que é isto, quais são as áreas da nossa vida que estão aqui englobadas neste conceito e de que forma é que tu podes trabalhar em cada uma delas, também será os nossos temas. Mas é isto que eu tenho para te dizer sobre o mindset. Hoje fico-me por aqui. Espero que tenhas gostado muito deste episódio, que de qualquer forma tenha feito sentido para ti que estás aí a ouvir. Deixa-me o teu comentário, deixa-me a tua avaliação, que também é muito importante para mim neste projeto. Podes também dar-me sugestões de temas que gostarias de ver aqui abordados, porque eu gostava mesmo de me continuar a sentir apoiada por vocês para continuar com este sonho que tenho e levar-me cada vez mais longe. Portanto, para esta semana é tudo. Espero encontrar-te no próximo episódio e muito, muito obrigada por estares aí desse lado.